Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdir Carvalho, é sempre muito bom, mas é sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais, na nossa rede União, e muito bom, depois dessa vitória do Vascão 6-0. Antes de mais nada eu quero até pedir desculpa aí aos vascaínos, porque no primeiro vídeo eu falei que o Vasco, mesmo se ganhasse, não sairia da zona do rebaixamento, mas o Vasco venceu, saiu da zona do rebaixamento, está com o mesmo número de pontos do Vitória, mas graças a Deus o Vasco saiu da zona do rebaixamento, está ali pertinho, tem um jogo, né, também importantíssimo agora na quarta-feira contra o Juventude, lá na casa do Juventude, mas até lá nós temos que comemorar a boa atuação do Vasco, 6-0, os jogadores muito bem posicionados, Fernando Diniz na beira do campo, falando muito, gesticulando e também incentivando o time, parabenizando, não teve nada de morte em campo, hoje todo mundo jogou bem. Eu acho que o Santos, né, assim, logo nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, mandou, né, no jogo, mas depois saiu o Vasco, também teve aquela parte do segundo tempo, onde o Santos também iniciou o segundo tempo um pouco mais para cima, mas depois o Vasco também controlou o jogo, e isso aí é o que importa, é comemorar, é se alegrar. O Vasco precisava de um resultado desse, o Vasco precisa desses resultados. Em outros comentários, a gente até falou que o Vasco tem que fazer gol sim, tem que aproveitar as oportunidades, mesmo que respeite o adversário, mas tem que fazer gol. Uma partida como essa levanta muito a moral dos jogadores do Vasco, da torcida, do clube, do presidente Pedrinho. Parabéns ao Pedrinho, que está precisando também de uma vitória dessa do Fernando Diniz, todo o Vasco da Gama. Nós acreditamos no trabalho do Pedrinho, do Fernando Diniz, apoiamos sim, entendemos que a fase é difícil, mas acreditamos que o Vasco vai sair dessa situação. Até porque o Vasco, em alguns jogos, não merecia perder. O Vasco performou em termos de oportunidade. Só não soube aproveitar, finalizar. Né? O Vasco não aproveitou as chances. Hoje, o Vasco sim aproveitou as chances, fez os gols. Então, quer dizer, se o Vasco viesse, né, nesse ritmo, aproveitando as chances, o Vasco já teria ganho outros aí com goleadas. E também impressionante, mas o Vasco não contou com a presença do Verratti. É lógico que a torcida também, né, não vai chegar, não vai fazer nenhum comentário pejorativo, dizendo que só foi o Verratti sair para o Vasco deslanchar em termos de gol. Não. O Verratti é muito importante para o Vasco, a torcida precisa apoiar esse jogador, estar com esse jogador, porque ele é muito importante. Mas o campo lá do São Paulo realmente é um campo que sempre traz boas lembranças ao Vasco da Gama. Então, quer dizer, e hoje também, né, essa vitória do Vasco sobre o Santos, então de 6-0, depois teve aquela vitória antes do Mundial, Vasco 3-0 no São Paulo. Então, o Morumbi parece que também é casa do Vasco da Gama. Agora, o que nós temos que compreender e entender é isso, é que o Vasco, ele criou, acho que o Vasco também, como a gente falou, no jogo, rápido falando do Santos, contra o Cruzeiro, o Santos não jogou foi nada, venceu aquele jogo, né? Mas por questão de sorte, porque quem jogou muito, quem criou foi o Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma blitz no Santos, mas aí, né, tem coisas que só o futebol é isso daí mesmo, é surpreendente. Nem sempre quem joga melhor vence. E aconteceu no jogo do Cruzeiro com o Santos. Mas hoje o Vasco jogou muito bem, e isso aí também é muito bom para o presidente do Santos, porque no primeiro turno falou bobagem em São Januário, desdenhou do Vasco, falou, né, que a vitória do Vasco sobre o Santos, poxa, era como se fosse uma humilhação, e hoje ele então não vai nem dormir, porque 6-0 para o Vasco da Gama, essa vitória lá, né, na casa do Santos, dentro, não importa, é na casa do Santos, porque o mando de campo era deles, o Vasco foi lá e fez 6-0, e isso vai fazer com que o presidente do Santos se lembre do Vasco, mas por muito, e muito tempo, e entenda, né, que não cabe a ele querer chegar e falar qualquer coisa contrária a esse grande clube que é o Vasco da Gama, que tem uma história. Então, o Vasco, querendo ou não, é o Vasco. Então, e agora ele vai, poxa, mais do que amanhã, depois de amanhã,
e até o próximo. E isso aí vai ficar durante um bom tempo na memória desse presidente dos Santos que merecia essa resposta que o Vasco deu à altura, 6-0, para fazer retinir os ouvidos até dos extraterrestres, até dos marcianos. Então, parabéns ao Vasco da Gama, parabéns. Vamos comemorar, vamos vibrar, meu povão. É gol, é gol. A rede balançou. Nós somos Vasco da Gama, campeão de terra e mar. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.